Boa noite. Boa noite. Muito bom estarmos reunidos para adorar a Deus, para estarmos alegres também com os nossos irmãos, celebrando 50 anos de casado. Que bênção! Se Deus quiser, um dia chegaremos lá. E também agradecer a Deus pela Sofia. Hoje ela faz 19 anos, no dia 19 de dezembro. Sofia, nossa filha, e a gente fica muito feliz pela vida dela. Orem por ela, orem por nós. Louvamos a Deus porque o Senhor nos deu esse presente. A turma nem acredita que nós já temos uma filha de 19 anos, né, já está na universidade, graças a Deus, crente no Senhor Jesus Cristo, temente ao Senhor. O que é que precisamos mais, né, nesta vida? Louvar a Deus por isso. Peço oração aos irmãos pela vida dela e pela nossa vida. Mas vamos meditar na palavra do Senhor, e a ideia de hoje é que Deus tem prazer em restaurar o seu povo. Deus tem prazer. Às vezes nós lemos na Escritura textos que mostram a severidade de Deus, e o Senhor realmente é severo, mas Deus tem prazer em restaurar o seu povo, e Ele quer que o povo dele o siga, obviamente. O texto que nós vamos observar hoje, que é na epístola que Paulo escreveu aos romanos, aos crentes de Roma, quando essa igreja ainda era fiel ao Senhor. A gente sabe que durante a história, essa igreja se corrompeu, durante a história, séculos depois dessa epístola, e é o que nós temos hoje aí, uma igreja romana corrompida. Mas essa epístola trata da igreja de Roma, quando ainda era uma igreja fiel à palavra de Deus, e nós estamos em Romanos capítulo 11. Nós vamos ver no texto de hoje, do verso 23 ao 27, que o Senhor nosso Deus, Ele tem prazer em restaurar o seu povo. Esse texto que nós vamos ler já, trata do povo de Israel. Então, claramente, o Senhor tem prazer em restaurar o povo de Israel, que viveu na incredulidade, estava vivendo aqui na incredulidade como povo. Então, é importante destacar, estamos falando de um povo inteiro. Mas quando Paulo escreve isso para esta igreja, ele quer mostrar que o Senhor tem prazer na igreja do Senhor Jesus Cristo. E que nós, como igreja, temos que aprender com a nação de Israel. Nação de Israel do primeiro século e até a nação de Israel de hoje. A nação de Israel de hoje. Mas é interessante compreender também lições para a nossa vida. Talvez você seja um crente que esteja vivendo numa prática de pecado constante na sua vida, que nem eu sei e nem ninguém sabe. E não somos detetives para investigar a vida de ninguém. Crente não precisa de detetive. O Senhor conhece nosso coração. E saiba disso, assim como Deus, Ele tem prazer em restaurar a nação de Israel, Deus tem prazer de restaurar as nossas vidas, quando nós estamos vivendo numa prática de pecado. Então, nunca desanime, nunca se deixe esfriar, busque o Senhor. Ele tem prazer em cuidar de você. Você tem só que querer. Nosso problema é que a gente não quer que Deus cuide de nós. Nós ficamos nos escondendo de Deus, achando que conseguimos, inventando subterfúgios, e não abrimos o jogo para o Senhor em oração, dizendo: Senhor, estou pecando mesmo, Senhor, estou errado, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, me ajuda, Senhor, a viver uma vida digna da salvação que o Senhor me deu. Essa é a oração que nós devemos apresentar ao Senhor. Não devemos nos acostumar ao pecado, jamais, não se acostume. Por quê? Deus tem prazer em lhe restaurar do pecado. Ah, pastor, estou vivendo aqui anos de pecado na minha vida. Pois se arrependa hoje. Ah, mas eu não mereço esse perdão. É verdade, nem eu mereço o perdão. Mas Jesus conquistou na cruz o perdão para nós. Se arrependa hoje, confesse o seu pecado. Estou falando de crentes em Jesus. E vive em santidade diante do Senhor nosso Deus. E se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se também. Confesse o seu pecado. Peça perdão ao Senhor. E ore para que Jesus salve a sua vida. Deus tem prazer em restaurar o seu povo. Romanos 11, verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade,
serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Deus tem prazer em restaurar o seu povo. Esse texto está falando claramente da nação de Israel, mas isso serve para que nós, como igreja, aprendamos que o Senhor, assim como tem prazer em restaurar Israel e vai restaurar no futuro escatológico, que ainda não aconteceu, no futuro ainda por vir, Deus tem prazer em nos restaurar hoje, se nós, como igreja, estamos vivendo em pecado. Queremos observar 3 formas de Deus restaurar o seu povo aqui, baseado nesse texto. A primeira é quando o povo se arrepende. Deus tem prazer em restaurar o seu povo, mas tem que haver arrependimento. E até o arrependimento vem do Senhor. Segundo, fazendo enxergar a verdade. Deus tem prazer em restaurar o seu povo, Deus fazendo o povo enxergar a verdade. Esse é o problema. Existem muitas verdades, mas só uma é a verdade e o resto é mentira. Todos nós temos que escolher o que é a verdade na nossa vida, mas só tem uma verdade, e é a palavra do Senhor, é a revelação de Deus, é a Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia, é mentira. Não estou dizendo que tudo que se diz no mundo é mentira. Por exemplo, a ciência, tem muita coisa da ciência que é verdade. A matemática é verdade. Elementos da física são verdade. Então, existem outras disciplinas que trazem verdades que vêm de Deus. Está dentro do campo do que a gente chama de graça comum, que Deus derramou para todos, até para os incrédulos. Deus despejou uma graça para que eles contribuíssem com o desenvolvimento da sociedade humana, embora eles levem a própria ciência para um aspecto religioso. Isso acontece para um aspecto da fé, na crença, da objetividade científica, que aí já entra o pecado. Mas o que nós queremos mostrar é que a palavra de Deus é a verdade e nós temos que escolhê-la diariamente nas nossas vidas. Então, Deus nos faz enxergar a verdade e é assim que Deus nos restaura dos nossos pecados. E um terceiro elemento é purificando-nos dos nossos pecados. Então, eu já quis adiantar os 3 elementos para que nós estejamos meditando. Quando nós estamos sentados nessa cadeira, eu quero que você seja um cristão, um crente ativo. Eu não quero que você fique passivo. Eu quero que sua mente trabalhe. Eu sei que é difícil você ficar sentado e a sua mente trabalhar. Eu sei que a mente viaja, vai para um canto. E eu sei que até para cantar, a nossa mente vai divagando. Sabe por quê? Porque nós não nos concentramos nas coisas. As mídias, elas tiram a nossa atenção constantemente ao longo da semana. Então, quando chega no momento de estudar a Bíblia, formalmente aqui como igreja, a nossa mente vai fugindo. Então você tem que fazer um esforço, eu sei que é um esforço colossal, sobre-humano, para você focar na Escritura. Por isso agora eu já adianto o que é que a gente vai refletir, como Deus nos restaura, para que você investigue o seu coração. Só você conhece o seu coração, obviamente Deus mais do que você, eu conheço o meu, e nós vamos nos investigando, orando, suplicando ao Senhor que Deus abra os nossos olhos para enxergar os nossos pecados, para podermos nos santificar e chegar diante de Deus de um modo que Ele se agrade. Resultado disso, glórias a Deus e felicidade na terra, que ninguém pode roubar, que não depende de ninguém. Felicidade que vem direto do Senhor. E isso vai nos dando força, sustentação. E aí nós enxergamos a vida com outros olhos. Olhos que veem a eternidade, que não se amarram aqui na terra. Então as coisas deste planeta, desta realidade, vão se tornando obsoletas, secundárias, terciárias, e a obra do Senhor, a buscar a Deus em oração, estar com o Senhor se torna mais significativo
e importante. E aí Deus se torna o nosso linguajar, o Senhor Jesus Cristo está sempre no coração, a gente fala de Jesus, comenta sobre Jesus, fala do que aprendeu na Bíblia, no devocional, e essa é a nossa cultura, é a cultura dos crentes, é falar sobre as coisas do Senhor, é compartilhar a dificuldade sem medo de sermos rejeitados e excluídos uns pelos outros, sabendo que os nossos irmãos vão nos acolher, vão nos tolerar, nos compreender e orar por nós, e aí vamos crescendo, vamos amadurecendo de fé em fé, né, de glória em glória, uns orando e lutando pelos outros. Então, o primeiro aspecto é que Deus restaura o seu povo quando este povo se arrepende. Importante, o arrependimento. A palavra arrependimento não está claramente no texto que nós vamos ler, no verso 23 e 24, mas está aqui o conceito de arrependimento. Lendo novamente o verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Eles quem? Povo de Israel. Nós estudamos, domingo atrasado, que a nação de Israel é essa oliveira natural. É o povo que Deus criou a partir de Abraão. Por que Deus criou um povo a partir de Abraão? Só para dizer que tem um povo? Não. Para que esse povo proclamasse a glória de Deus e a salvação através do Messias prometido que viria. Esse é o plano para salvar a humanidade, né? Desde Abraão até aqui. E antes de Abraão também, a mensagem era a mesma, só que era o descendente que viria da mulher, que veio, obviamente, de Adão, né, de Sete, e depois de Sem, dos semitas, e aí chegou em Abraão, e de Abraão o Senhor formou um povo. Abraão, Isaque e Jacó, 12 tribos. Deus criou uma estratégia baseada na cultura antiga, que é muito diferente da nossa cultura de hoje, para proclamar a mensagem de salvação e para que o seu nome fosse glorificado em toda a antiguidade. Essa era a missão da nação de Israel. De modo geral, Israel falhou. Israel não proclamou como deveria, não foi fiel como deveria. Deus deu muitas oportunidades, o Senhor foi extremamente misericordioso, o Senhor nosso Deus enviou muitos profetas, mas dois cativeiros, cativeiro para Israel no norte, para Judá no sul, o retorno do cativeiro de Judá depois dos 70 anos. Quer dizer, uma série de formas que Deus usou para que o povo, como povo, no meio de toda essa história, havia os crentes fiéis. Mas como povo, Israel não cumpriu como deveria sua missão, como já estava decretado no plano de Deus. O que é que o Senhor fez? Corta essa oliveira natural e enxerta uma oliveira brava, que é como se fosse uma oliveira de segunda categoria, que são os gentios. Isso não quer dizer que no Antigo Testamento, os gentios, o que é o gentio? É todo aquele que não é judeu. Não quer dizer que eles não criam no Senhor, no Messias, no Antigo Testamento, e se convertiam. Isso acontecia. Mas quando um gentio cria na promessa do Messias, na mensagem do Cordeiro que tira o pecado, e ele entendia que era salvo através dessa mensagem, ele era salvo mesmo, ele se tornava israelita, um verdadeiro israelita com a mesma fé que teve Abraão. Vimos isso em Romanos capítulo 4. Não por obras da lei. Ninguém é salvo no Antigo Testamento guardando a lei de Moisés, porque isso é impossível. A salvação na velha aliança é da mesma forma que a salvação na nova aliança. Pelo Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, através da graça de Deus, e não é por obras. E não é por obras. E então, era assim que o povo na velha aliança cria no Senhor Jesus Cristo, não sabendo o nome do Messias, que seria Jesus, mas crendo que esse Messias viria libertá-los da condenação dos seus pecados. E então, a oliveira natural é cortada, a oliveira brava é enxertada, e essa oliveira brava é a igreja. Em que sentido? Como eu falei, se uma pessoa cresce no Antigo Testamento, um gentio, ele se tornava um israelita, por conversão. Mas hoje, na Nova Aliança, como mostra essa epístola, se um judeu se converte, ele se torna igreja. Israel não mais, hoje é o povo responsável por proclamar a glória de Deus. É nesse sentido que Israel foi cortado. Hoje é a igreja.
Quem quiser desfrutar das bênçãos de salvação, vai ouvir a mensagem do Evangelho através dos crentes, dos cristãos, que fazem parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que não é somente a Igreja Batista Manancial, porque senão nós seríamos uma seita, né? Não é. Mas existem muitas outras igrejas com várias denominações diferentes no mundo que pregam o real Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, as igrejas falsas são em muito maior número, mas existem muitas igrejas verdadeiras com outros nomes, outras designações, mas que pregam o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Temos irmãos espalhados por todo o planeta. E é incrível você fazer uma viagem missionária e perceber isso. Você volta revigorado, porque às vezes a gente acha que só nós estamos lutando aqui no nosso mundinho, na nossa fortaleza aqui, achamos que só nós estamos lutando. Então, quando você vai em outra região e conhece outros crentes ali, outros crentes batalhando no outro canto, lá em outras regiões do país e do mundo, você percebe que a igreja do Senhor é muito maior do que só nós que estamos aqui. Nós somos uma pequena fração da igreja do Senhor Jesus Cristo, que proclama o Evangelho aos perdidos e glorifica a Deus. Então, é aqui que entra o nosso versículo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. O que é não permanecer na incredulidade? Se eles se arrependerem dos seus pecados. Então, se eles deixarem a incredulidade de lado, se arrependerem dos seus pecados, os judeus, os israelitas, então eles voltarão. Eles serão enxertados de novo. Há arrependimento para eles. Deus não tem prazer em punir aquele que anda na incredulidade. Às vezes, obviamente, segundo o querer, a vontade, o juízo de Deus é necessário, mas Deus quer que o ser humano se arrependa, porque dentro de um mundo corrompido pelo pecado, o arrependimento é o passo para a felicidade. Ter comunhão com Deus, estar com o Senhor, é extrema alegria. E é isso que Paulo está dizendo assim. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Foram cortados. Não são mais o povo de Deus responsável para dar glórias a Deus e proclamar a mensagem de salvação. O judeu se converte hoje, ele tem que entrar no ministério da igreja, qualquer que seja, igreja fiel ao Senhor. Hoje, e a gente vai ver mais à frente, é o tempo dos gentios. Nós, gentios, que não somos judeus, somos, como igreja, os administradores da obra de Deus na terra. Cada crente em Jesus. Por isso somos chamados de embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Sacerdotes. Cada crente em Jesus é um embaixador, é um sacerdote, é um filho de Deus, responsável pela obra de Deus na terra. Essa obra não é minha. Eu não tenho condição de carregá-la. Essa obra é de todo crente em Jesus, de levar o evangelho, de fazer discípulos para Jesus, de ter uma vida de oração, glorificar a Deus com o seu testemunho, aprender a Escritura, ensinar a Escritura, começando com a nossa família, se expandindo a todos os que estão ao nosso redor. E assim vamos falando do Senhor Jesus Cristo, da obra de Deus na terra, até que o Senhor Jesus retorne, que é outro elemento que Paulo vai falar aqui no nosso texto também. Então, claramente, ele está dizendo isso. Se eles se arrependerem, se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente como povo. Verso 24. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, falando aqui dos gentios, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Nós não éramos ramos naturais. Por quê? Porque nós, como gentios, pensando no primeiro século aqui, dependemos dos judeus para ouvir a mensagem de salvação. Dependemos dos israelitas para ouvir a mensagem de salvação, melhor dizendo. Isso já vimos em outros textos de Romanos. Os autores da escritura do Antigo Testamento, praticamente todos judeus, israelitas, os patriarcas, deles vem o templo, deles vem a velha aliança, a revelação, deles veio o Messias, Jesus, o Salvador, israelita, judeu, deles vem os apóstolos, que são o fundamento da igreja, Jesus e os apóstolos, Efésios 2:20, ou seja, nós precisamos nos ligar a eles para compreender toda essa mensagem de salvação e aprender como glorificar a Deus. Temos essa dívida, obviamente, com esse povo que Deus preparou.
Infelizmente, eles, na sua história antiga, se enveredaram por uma incredulidade. Incredulidade, e aqui oriunda, provavelmente, de achar que eram muito bons, muito corretos, muito religiosos, quase sem pecado. Eles se enveredaram nesse pensamento, que já é uma armadilha, um passo para a queda, se ensoberbeceram nesse sentido e esqueceram de quem realmente era o Messias, o servo sofredor, de quem realmente, do que o Messias viria fazer, né, sofrer para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Quando o Messias chega, o povo judeu em massa o rejeita. Nós temos 120 convertidos ali, que são os discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo, ainda amedrontados, escondidos numa casa em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscita, obviamente, é que eles ficam um pouco mais fortalecidos, e então, quando o Espírito Santo desce e os capacita, se tornam homens e mulheres mais corajosos para proclamar o Evangelho. Mas entende que a Israel, em massa, queria a crucificação do Messias, não queria reconhecer Jesus como Salvador. Mas, se Deus é poderoso para enxertar os gentios, quanto mais Israel. Mas é necessário uma coisa: não permanecer na incredulidade. Ou seja, arrepender-se dos seus pecados. É interessante essa expressão, não permanecerem, que significa não persistir, não continuar. Jesus pregou essa mesma mensagem aqui, só que na forma positiva. A mensagem de Paulo está na forma negativa, no sentido de ter o não permanecer na incredulidade. Jesus disse que todo aquele que é discípulo dele tem que permanecer em Jesus. E essa é a nossa luta diária. Permanecer em Jesus ou permanecer na incredulidade. Todo dia, nós crentes em Jesus, lutamos contra a incredulidade. Às vezes nós tratamos a vida como algo muito objetivo, muito claro. Só que a vida não é assim. Existem graus de incredulidade e graus de santificação. Isso acontece na nossa vida o tempo todo. Quando eu me santifico menos, minha incredulidade aumenta. Quando eu me santifico mais, minha incredulidade diminui. Ah, mas eu estou equilibrado. Não existe. Ou você busca o Senhor, ou você cai na incredulidade. Ou você permanece em Jesus, ou você se torna um incrédulo. Crente, incrédulo. Que incoerência, mas é uma grande realidade. Se você não lê a sua Bíblia refletindo na Escritura, não tem vida de oração, não prega o Evangelho aos perdidos, você está caminhando para a incredulidade. O próximo passo é você olhar para a igreja de Jesus e não ver o corpo de Cristo. Você vê o quê? Você só vê defeitos, problemas, pecados, dificuldades. Muitos olham para a igreja e veem uma obra falida, quando na verdade é a menina dos olhos de Deus. Deus Pai enviou o seu Filho, Jesus, para morrer numa cruz por vocês, por nós, igreja. Veja o tamanho do amor de Deus por nós. Essa obra não é qualquer obra, é mais importante do que qualquer governo, qualquer sistema econômico, é mais importante do que qualquer carreira de trabalho, do que qualquer hobby ou diversão ou lazer, ou qualquer coisa dessa terra. Porque esta é a obra de Deus, é a transformação de corações perdidos, estavam no pecado, como cantamos hoje, saíram das trevas do pecado, porque Deus os tirou de lá, nos tirou de lá. Então esta obra é do Senhor, e é assim que devemos enxergar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou você permanece em Jesus, e aqui falando de santificação, ou você cai na incredulidade. Não podemos cair na incredulidade. Jesus falou isso lá em João capítulo 15. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Uma metáfora, uma ilustração muito simples. Jesus é um mestre que explica as coisas complexas de modo simples.
Deus foi quem plantou. Jesus é o tronco desta videira. É a estrutura dela. Verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. 2 tipos de ramos ligados a Jesus. Um ramo é o que não dá fruto, outro ramo é o que produz fruto. O que não dá fruto, corta, e o destino nós sabemos qual é. O que dá fruto continua ligado ao tronco, à estrutura da planta, que é o Senhor Jesus Cristo, e ele é limpo em que sentido? Tira os frutos para que produza mais frutos ainda. Óbvio que é uma figura, isso aqui é uma metáfora para ilustrar como é a vida dos seres humanos. Só tem 2 tipos de seres humanos aqui: os que estão ligados a Jesus e os que não estão ligados a Jesus. Esse fruto aqui pode ser muita coisa, mas na sequência do texto lá, que nós não vamos ler hoje, no final, do meio para o fim do capítulo 15, Jesus disse que o que caracterizava ser discípulo dele era o amor. Fruto aqui é o amor para com Deus e, obviamente, o amor para com os outros, né? O próximo que está perto de nós. Primeiro o amor para com Deus, depois o amor para com aqueles que estão ao nosso redor. Provavelmente esse é o fruto que se espera aqui, mas só dá esse fruto quem está ligado a Jesus. Olha o verso 3, João 15, 3. Vós, falando aqui, Jesus aqui está no contexto da ceia do Senhor, celebrou a ceia aqui e está instruindo os seus discípulos, seus apóstolos. No caso aqui é restrito Jesus e os 11. Judas já saiu para entregar Jesus, vender Jesus para os sacerdotes. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. E aqui é a palavra-chave que nos liga com o texto lá de Romanos, onde nós lemos o se não permanecerem na incredulidade. Ou seja, quem não permanece na incredulidade, permanece em Jesus. Essa é a lógica aqui. E aí Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 4 vezes se repete esse verbo permanecer. Temos que permanecer em Jesus, estar ligados a Jesus. Todo crente tem uma união espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Jesus prometeu e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o seu retorno, e ele está mesmo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, Jesus acompanha a nossa vida, Jesus é o nosso, intercede por nós, é o nosso advogado diante do Senhor. A palavra advogado lá em 1 João capítulo 2, verso 1, é a mesma palavra para consolador, que é a palavra parácletos. Então ele também está diante do Pai nos representando hoje. Veja a estrutura celestial criada para nos dar assistência na nossa vida de santidade aqui na terra. Tudo estruturado para que nós vençamos o nosso pecado, porque o prazer de Deus é esse, é que nós sejamos restaurados. Esse é o prazer de Deus, é que nos arrependamos dos nossos pecados, é que vivamos para a glória do Senhor. Isso se expressa nas obras, fomos criados para as boas obras, Efésios 2:10. Então, quando permanecemos em Jesus, vamos produzir todos os frutos de justiça que vão glorificar ao Senhor nosso Deus. Mas quem não permanece em Jesus, permanece na incredulidade. E aqui Jesus está deixando muito claro os tipos de pessoas que existem: os crentes e os incrédulos. Incrédulo em relação ao Senhor Jesus Cristo. Por isso Israel foi cortado, porque preferiu a crucificação do Messias. E vimos hoje pela manhã, Atos capítulo 3, Pedro pregando o evangelho para aqueles que crucificaram Jesus. E cerca de 5.000 convertidos surgiram ali. Como Deus quer restaurar o seu povo. Então, muitos outros israelitas se converteram, apesar dos seus pecados. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que tem prazer em perdoar o pecador. Então, nós não precisamos ter medo de Deus nesse sentido. Nós temos que confessar os nossos pecados, nos arrepender e suplicar para que o Senhor nos fortaleça, nos sustente para vencer os pecados no poder do Espírito Santo, porque
por nós mesmos nós não conseguiremos. E então o Senhor Jesus diz no verso 5, João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma característica dos crentes, dar frutos. Dar fruto não é só trabalhar no departamento da igreja. Isso também é um tipo de fruto. Óbvio, faz parte da obra do Senhor. Mas dar fruto é mais do que isso. Frutos de amor, frutos da pregação do evangelho, frutos do discipulado, ensinar pessoas a palavra de Deus, fruto de tempo de oração, fruto de aprendizado da palavra do Senhor. Então, esses frutos são muito mais significativos. E eles se expressam na nossa vida, quando realmente buscamos ao Senhor. João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. A figura aqui já foi para um lado triste. A condenação ao inferno é o que Jesus está dizendo aqui. Aquele que não produz fruto, que não permanece em Jesus, está dando um testemunho. Está dizendo com as suas atitudes: eu não estou ligado à videira verdadeira, que é Jesus. Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. As outras videiras que estão por aí são falsas em um certo sentido. Ou os outros guias espirituais são falsos. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando. Quem não permanece nele não vai conseguir dar fruto. Participar de rituais, viver numa vida orientada por regras, não é fruto, é religião. Você pode ser um evangélico que vive por regras. Isso não quer dizer que você é salvo em Cristo Jesus, quer dizer que você é um religioso. Fruto é coração transformado. O crente, aquele que tem o seu coração transformado pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, obedece às regras de Deus, os mandamentos de Deus. Mas ele obedece entendendo que é para agradar ao Senhor e conta com a misericórdia e o perdão de Deus. E ele entende que não precisa mostrar para as pessoas que é mais santo ou melhor do que elas. Que às vezes acontece isso na igreja. Não precisamos disso. Os apóstolos caíram um pouco nesse erro também, né? Quem é o melhor? Quem vai ficar do lado do Senhor no teu reino, né? Não interessa. Somos servos. Jesus disse, naquele mesmo contexto, respondendo aos apóstolos, que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Da mesma forma, todos nós que somos crentes em Jesus, não devemos nos preocupar na igreja aqui, quem é o mais espiritual, quem é o menos espiritual, quem ora mais, quem ora menos, quem leu mais a Bíblia ou não. Todos temos que ler, e bastante, mas não por causa do irmão que está do meu lado, mas por causa do Senhor. Tudo que fazemos na igreja tem que ser por causa de Deus. E quando eu leio a Bíblia e entendo que tudo que eu faço aqui é para agradar a Deus, sempre eu vou ficar envergonhado, porque nunca eu vou conseguir agradar a Deus como Ele merece. Nunca. Nunca vamos ofertar um culto a Deus que seja digno dele. Jamais. Nenhum cantor, nenhum instrumentista, nenhum pregador, nenhum, digamos aqui, uma assembleia vai conseguir ofertar a Deus cânticos e uma adoração que reflita a grandeza de Deus. Nunca. Nunca vamos conseguir ler a Bíblia o suficiente para dizer: Senhor, pronto, cumpri minha missão. Aqui na terra, nunca. Então, entendemos que somos pecadores, só pela graça de Deus é que estamos aqui, porque o Senhor nos sustenta pelo Espírito Santo dele, pelo Senhor Jesus Cristo, que tem uma ação também nas nossas vidas. Se permanecerdes em mim, verso 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se nós permanecemos em Jesus, nós vamos ter a mente de Cristo, começamos a pensar como Jesus pensa, começamos a entender a realidade de pecado ao nosso redor pelos olhos de Jesus, até os nossos pedidos de oração vão refletir a vontade de Deus. Então a gente vai orar aquilo que agrada a Deus, entende? E certas coisas da nossa vida vão se tornar supérfluas, vidas aqui na terra.
a gente entrega a Deus porque o Senhor vai cuidar. Vou dedicar minha oração para as coisas mais significativas, para que Deus transforme muitos corações, para que Deus me ajude a amar, pedido de oração que Paulo fazia muito, orava pelas igrejas, para que Deus fortalecesse as igrejas no amor. Temos que orar por isso. E então Jesus claramente mostra que é assim que Deus Pai é glorificado. João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus falando para os apóstolos, os 11. Judas já tinha saído para entregar Jesus aqui. Perceba então que permanecer em Jesus é tudo isso, e é o contrário exatamente de permanecer na incredulidade. E o não permanecer na incredulidade, que Paulo fala aqui no verso 23, se refere exatamente a permanecer em Jesus. Se aquele povo, Israel, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, aquele povo que gritou, crucificam, crucificam, e que maltratou Jesus, se aquele povo se arrependesse dos seus pecados, seriam perdoados, salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Estariam no céu com Deus. Muitos deles creram, como vimos hoje em Atos capítulo 3. Quando estivermos lá no céu, uma das coisas que eu gosto muito é de celebrações, de 50 anos de casados, isso é muito bom a gente lembrar, porque são vitórias, mas também histórias de conversões, estarmos compartilhando como cada um de nós creu no Senhor Jesus. Um dos momentos mais interessantes das nossas reuniões do Conselho de Oficiais é quando nós ouvimos as histórias daqueles que vão se tornar membros aqui da nossa igreja, e eles falam de como chegaram a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E nós ficamos cada vez mais edificados e abismados como Deus opera. Pessoas que se converteram na infância, na adolescência, já na idade adulta, e Deus agindo em várias áreas na vida de cada um, só Deus mesmo para transformar corações pecadores como nós somos. Percebemos então que Deus restaura o seu povo quando há arrependimento de pecado. Sabemos que é Deus que age para que nos arrependamos, mas objetivamente é necessário o ser humano demonstrar que está arrependido de pecados. O que é estar arrependido? É não querer mais viver no pecado, é deixar o pecado. Não é uma emoção, a emoção é muito superficial, é uma decisão, é uma certeza. Um dia na minha vida e na vida de vocês, crentes em Jesus aqui, nós tivemos a convicção, Jesus é o caminho. Não é a fé, a religião cristã em si, não é a religião evangélica, a gente nem sabia como era essa religião evangélica, mas ouvimos a mensagem do evangelho e aquilo bateu forte e você racionalmente pensa, não posso mais viver sem me arrepender dos pecados, se eu preciso confessar, e aí você confessa, e a semelhança lá da obra do John Bunyan, de O Peregrino, cai um fardo das suas costas, e aí você se sente mais leve. Jesus realmente lhe salvou naquele momento, e agora você pode viver uma vida com Deus. Cai aqui, tropeça acolá, confessa, se arrepende, Deus perdoa, e continuamos a nossa peregrinação aqui, crescendo, amadurecendo, conhecendo mais o Senhor e vivendo para glorificar o Senhor nosso Deus. Nós observamos em Romanos 11, 24 aqui, Romanos 11, 24, uma promessa. Olha o que diz Romanos 11, 24. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, ou seja, eu, gentil oliveira brava, fui enxertado num toco, digamos assim, de uma oliveira natural e deu certo o enxerto, quanto mais se eu pegar o ramo da própria oliveira natural que foi cortado e enxertar, digamos assim, colocar de volta. Aí é que vai dar certo mesmo. É claro que Deus quer fazer isso. E continua no versículo, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. E aqui é vibrante. Paulo queria muito que o seu povo se convertesse. Paulo, ele pregava o evangelho aos gentios, porque ele entendia que os gentios se convertendo gerariam ciúmes em Israel,
ciúmes bons, saudáveis. Como assim? Israel olhando para o gentio, crendo em Jesus, ia pensar, esse Messias é nosso também. Nós estamos na incredulidade. Olha, ele é o Messias, ele veio de Israel e nós não estamos crendo nele, vamos voltar para o Messias. Então essa era a ideia. E realmente muitos creram nesse sentido, através dessa estratégia. Mas também aqui nós temos uma advertência nesse contexto. Talvez não hoje, não sintamos muito isso hoje em relação aos israelitas. Estamos há muitos séculos distantes desse contexto aqui, mas no Novo Testamento, nas igrejas do Novo Testamento, sempre houve uma dificuldade de amor entre judeus e gentios. Sempre houve, a gente vai explicar isso bem no capítulo 14 e 15 de Romanos. E aqui já dá uma introdução acerca disso. Porque, em um certo sentido, como os judeus eram minoria nas igrejas cristãs do primeiro século, haviam mais gentios, ou seja, gregos e romanos, não judeus, eles se acharam superiores em alguns momentos. E é o que nós lemos, Romanos 11, 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Cuidado. Você que é igreja, não se exalte achando que você é melhor do que os judeus. Deus não poupou os judeus, povo querido dele, povo especial, formado a partir de Abraão, Isaque e Jacó, os israelitas. Deus não poupou o povo especial dele, porque viveram na incredulidade. Deus também não vai te poupar, igreja, se você cair na incredulidade. Muitas igrejas, ao longo da história, caíram na incredulidade. Muitas. Por isso temos que ter todo o cuidado, não só os pastores, mas cada membro desta igreja, para não permitir que essa igreja se afaste do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo é conhecer o evangelho, é conhecer bem as doutrinas da palavra de Deus. E, obviamente, agindo em amor e graça e misericórdia, administrar essa mensagem de salvação e de santificação a todos aqueles que estão perdidos nos seus pecados. Esse é o ministério da igreja. Deus restaura seu povo quando este se arrepende. Mas vamos pelo menos começar um segundo aspecto aqui. Deus tem prazer em restaurar o seu povo, levando ao arrependimento, mas também fazendo o seu povo enxergar a verdade. E essa é uma das coisas mais difíceis para nós, é enxergarmos a verdade sobre nós mesmos. E aqui, Paulo, obviamente, está falando de um povo, Israel, e de outro povo, a igreja, gentios e judeus dentro da igreja. E nós estamos trazendo para o nosso contexto hoje essas verdades espirituais. Segundo elemento, Deus restaura o seu povo fazendo enxergar a verdade. Olha Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então, primeiro, enxergar a verdade tem a ver com não ignore este mistério. Ignorar aqui é viver na ignorância. E aqui ele está falando diretamente aos israelitas. Não vivam na ignorância do mistério. Que mistério? Ele vai dizer, mas antes tem um parêntese aí que diz, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Presumidos aqui traz a ideia de ensoberbecimento, né? Nos tornarmos arrogantes em nós mesmos, achando que nós somos superiores, pensando no primeiro século, ao povo judeu, que caiu na incredulidade. Não podemos fazer isso. Da mesma forma, hoje, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, não podemos achar que somos especiais e melhores do que os seres humanos. Nós somos pecadores como todos os outros pecadores. Diferença, fomos atingidos pela graça de Deus. Então, graças a Deus por isso. Mas quando olhar para um pecador, sempre olhe com a misericórdia que Deus olha para os pecadores. Sempre olhe para os pecadores com aquele espírito, aquela atitude de querer levar o evangelho a ele, porque aquela pessoa que não tem Jesus está condenada ao inferno de fogo por toda a eternidade. Então é com esses olhos que nós olhamos para aqueles que estão perdidos. Então não fiquemos presumidos em nós mesmos.
Não vamos ignorar esse mistério. Que mistério? Que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E aqui nós estamos observando algo dos decretos de Deus, da vontade de Deus, que Deus decretou antes de existir qualquer coisa, e que homem nenhum no mundo vai mudar, e vai acontecer como Deus decretou. E nós não entendemos tudo. Nós lemos a Escritura e entendemos o que podemos entender, o que é possível de ser compreendido. Não quer dizer aqui que Deus tem um plano B. Deus não tem plano B. Todo plano de Deus é plano A. Mas até os nossos pecados são administrados por Deus. Não quer dizer que Deus nos leva a pecar. Óbvio, Deus não faz isso. Deus não tenta ninguém, nem tem prazer em que ninguém peque. Mas Deus sabe da nossa natureza que nós vamos pecar, Deus administra os nossos pecados. No plano eterno de Deus, o Senhor administrou os pecados de Israel. Esse endurecimento que veio em parte a Israel, não foi todo Israel, porque já estudamos aqui que tem um remanescente fiel que se converteu, aqui, que faz parte das igrejas, mas esse endurecimento, essa incredulidade de Israel, ela foi suprida com quem? Os gentios. O que é que Deus está dizendo aqui? Se Israel caiu na incredulidade, a obra do Senhor não vai parar. A obra dele, Deus dizendo, a minha obra não vai parar. Eu vou levantar um outro povo de todas as nações e eles vão fazer a obra que vocês, Israel, não fizeram. Lá na frente, eu trato com vocês de novo. Nos 7 anos de tribulação, a última semana das 70 semanas da profecia dada a Daniel. Mas hoje, nesse intervalo de tempo, nós temos a plenitude dos gentios. Plenitude é o quê? É o cumprimento do momento em que os gentios participam da obra de Deus de modo mais ativo. No Antigo Testamento era Israel. Quem se convertesse se tornava israelita. A obrigação de proclamar essa mensagem de salvação era dos israelitas. Hoje é da igreja, judeus e gentios, todos juntos, administrando esta obra do Senhor, levando o evangelho aos perdidos. Esta é a plenitude dos gentios, e Israel não podia ignorar este mistério, que Jesus veio para que todos aqueles que nele viessem a crer formassem a igreja, um novo povo, totalmente diferente de Israel. Israel tinha rei, sistema de monarquia, exército. Israel tinha uma constituição, pena de morte, uma série de elementos que a igreja não tem. Esse foi um dos problemas da igreja romana na Idade Média, que se assemelhou a Israel e se tornou um Estado, como é até hoje. Igreja não é Estado. Igreja não está na política. Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo. Tem um objetivo claro e preciso descrito na Bíblia Sagrada, que é anunciar o reino de Deus até que Jesus volte. Nossa missão, que já é muito complexa, não damos de conta como deveríamos, temos que nos esforçar muito mais como igreja, esta é a nossa missão. A igreja não é um hospital, a igreja não é creche, a igreja não é assistencialista, a igreja é o corpo de Cristo para levar o evangelho aos perdidos, glorificar a Deus na terra, é o conjunto daqueles salvos em Cristo que testemunham de Jesus. É claro que cada crente deve agir em amor, ajudando aqueles que precisam. Não estou dizendo que a igreja não ajuda. Todos nós devemos amar os que estão ao nosso redor e ajudar. Mas eu estou destacando aqui o objetivo primordial da igreja do Senhor Jesus Cristo. E entrou aqui a plenitude dos gentios. Deus quer que Israel enxergue isso. Enxergue o quê? Se vocês não cumpriram o seu papel, eu vou levantar outro povo que vai cumprir. Hoje, Deus não mudou. É o mesmo Deus. Se você que está aqui não quer pregar o evangelho, Deus vai levantar alguém para pregar. O evangelho não vai ser deixado de lado porque você não quer pregar. Deus, o Senhor, nosso Deus, não precisa de mim, nem precisa de você, para que a obra dele se realize. É privilégio nosso participar da obra do Senhor. Não devemos mendigar
o auxílio de ninguém para fazer a obra de Deus. Você tem que se voluntariar. Você tem que se colocar à disposição como crente em Jesus, que você é, para fazer a obra de Deus. Porque esta obra é do Senhor. Não é minha, não é de ninguém. Ser humano aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos levar esse evangelho, orar uns pelos outros, discipular até que o Senhor Jesus Cristo volte. Deus tem prazer em restaurar o seu povo. Restaura o seu povo, trazendo-os ao arrependimento, para que eles não permaneçam na incredulidade e permaneçam em Jesus. Deus tem prazer em restaurar o seu povo, fazendo-os enxergar a verdade. E continuaremos observando isso próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor nosso Deus. Pai amado, te agradecemos muito por tua graça e misericórdia, pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez parte do teu plano, da tua igreja. Aprendemos muito, ó Pai, com a nação de Israel. Não nos alegramos, Senhor Deus, com o tropeço de Israel na sua incredulidade. Sabemos que o Senhor vai voltar a tratar com este povo, querido do Senhor. Mas obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu parte desta obra para servir a Ti, e que tamanho privilégio. Senhor Deus, desperta-nos, acorda-nos, para que não vivamos nas frivolidades desta vida, nas coisas deste mundo, mesmo as lícitas. Ajuda-nos, ó Pai, a sabermos priorizar o que é o Teu Evangelho, a Tua mensagem, a comunhão com o Senhor. Capacita-nos, ó Pai, para que não sejamos cristãos só de nome, mas que sejamos crentes fiéis que permanecem em Jesus, que rejeitam toda forma de incredulidade. Pedimos isso a Deus para podermos Te servir melhor. Capacita a Tua igreja, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento teremos um pós-lúdio, tempo de oração silenciosa, e você pode conversar um pouco mais com o Senhor, nosso Deus. Vamos orar então. Deus abençoe a todos e uma boa noite.